15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Não está, não? Agora sim? Agradeço muito o convite para esse debate e é uma satisfação estar nele. Eu acho que é uma questão séria, um momento sério que nós estamos, muito difícil. Esta semana, como disse a Beatriz, nós tivemos aqui em Belo Horizonte tivemos uma cena muito ilustrativa, muito pedagógica, que nos deixou muito claro exatamente que tipo de escalada nós estamos enfrentando. É um estado policial que vem se firmando, vocês viram uma coisa absolutamente estúpida, para não utilizar termo menos ofensivo para aqueles que fizeram aquela cena. Uma cena estúpida, em que dezenas e dezenas de agentes armados até os dentes, com fardas daquelas que se usa para invadir o Iraque, invadiram uma universidade para prender alguns professores, simplesmente porque achavam que eles podiam, quem sabe, ser suspeitos de alguma coisa. Isso está se repetindo com um enorme atos dessa natureza estão se repetindo com uma enorme frequência, e eles mostram uma escalada muito perigosa. Às vezes a gente usa o termo, uma escalada fascista, e ela parece muito forte, mas foi assim que muitos estados fascistas se construíram, muitos movimentos fascistas construíram desse modo, infundindo o medo. E eu vou começar a minha fala justamente para mostrar um pouco, ou tentar chamar a atenção da gente para a circunstância que a gente está vivendo. Tem uma escritora americana chamada Naomi Klein, que escreveu uma vez um livro chamado A Doutrina do Choque. Muito interessante. Se vocês procurarem na internet, vocês até acham o livro para baixar. O livro tem vários aspectos em que ela mostra como é que as políticas regressivas, quer dizer, as políticas reacionárias, os programas que tiram direitos das pessoas, os programas que destroem nações como esse que nós estamos sofrendo agora, esses programas geralmente são implantados com essa doutrina, a doutrina do choque. O que é essa doutrina? Ela diz, na verdade, é a aplicação daquilo que se faz com prisioneiros de guerra, que são capturados e interrogados sob tortura para colaborar com o torturador. Ela diz, o que se faz nos países, com as comunidades nacionais, é aquilo que se faz numa prisão dessa natureza. O que fazem os presos? E ela mostra como isso foi, na verdade, uma aprendizagem longa, daqueles fascistas e proto-fascistas como aqueles que nós estamos enfrentando agora. Essa aprendizagem vem de longe. Ela começou, diz a Naomi Klein, com os estudos científicos, de acadêmicos norte-americanos, que faziam estudos de psicologia comportamental para ver como extrair de interrogados sob tortura a colaboração que a polícia queria deles. Então prendiam, isso foi aplicado no sudeste da Ásia, pela inteligência francesa e pelas tropas americanas, foi aplicado em Guantánamo, foi aplicado pela inteligência francesa na Argélia e foi aplicado por todas as forças de ocupação. Isso está sendo aplicado aqui no Brasil. Foi aplicado aqui também durante a ditadura. A técnica do choque é a seguinte. O que é o choque? O choque é baseado na ideia de que você deve pegar o seu interrogado, que está ali sequestrado para você extrair dele uma colaboração, você deve destruí-lo mental, física e espiritualmente. Fisicamente sim, porque eles vão se sentir fragilizados fisicamente. E a técnica é fazer com que eles se sintam em nada, se sintam acuados, se sintam realmente em nada, ou quase nada, porque alguma coisa vai ter que restar para poder colaborar.
Então, por exemplo, você tranca alguém numa sala fechada, sem som, sem janela, para não saber que dia é, se é dia, noite, se o tempo passou ou não, e uma sala totalmente branca, porque é importante para a sensibilidade ver a diferença do espaço, e assim você vai destruindo o indivíduo. Dali a 2 dias desse tratamento, o cara está absolutamente destruído, dali a qualquer coisinha ele já cai, chora, se destrói. Você deve ir simultaneamente aplicando técnicas desse tipo para fazer com que, depois de algum tempo, você deve também destruir sua moral. Dizer, olha, os seus companheiros já te entregaram, seus companheiros já desistiram, seu grupo já foi destruído, você já está perdido. Porque assim ele já perde a esperança também naquilo que eram as suas antigas crenças. Ela diz, olha, essa técnica que usam para o interrogatório, e que aqueles torturadores da CIA desenvolveram nos anos 50, 60 e aplicam no mundo inteiro, isso aí é aplicado também no país de outra maneira. Como? Você destrói mentalmente o seu inimigo, desqualificando o seu inimigo, o seu adversário, introduzindo o medo, introduzindo a confusão, desmoralizando as suas crenças, dividindo, né, o seu inimigo em pedaços, né, para que um pedaço duvide do outro e assim por diante. Você faz isso com uma política de cerco para o seu inimigo, uma política de desinformação, uma política de mentira, uma política de deformação da realidade. Depois de algum tempo, o seu inimigo se perde e aí ele se entrega. Ele é derrotado psicologicamente, mentalmente, passa a colaborar, quer dizer, a silenciar e aceitar sua dominação. É assim que se faz uma terapia do choque para produzir a dominação e a expoliação. É isso que se faz sempre que se quer destruir a moral de um movimento, de um povo, de uma conquista. É assim, é isso que nós estamos observando. É essa escalada que nós estamos observando. Você já deve ter ouvido falar essa expressão, né? Desbaratar a resistência. Não é? Essa expressão, desbaratar. Eu estou usando a expressão para chamar a atenção para o termo desbaratar. Eles querem desbaratar a resistência. Quando você ataca um ninho de baratas, o que acontece com as baratas? Cada uma por um lado, procura um buraco para se esconder, né? Foge. Elas ficam desbaratadas. A resistência é desbaratada, né? É assim que eles querem fazer com a gente. Nós não temos que reagir como baratas, não temos que reagir como abelhas. A abelha, ao invés de fugir e se esconder nos buracos, ela se organiza e ataca o agressor. Deixemos de ser abelhas, ou deixemos de ser baratas, vamos ser abelhas. A gente tem que aprender a ser abelha. Essa é a primeira parte da minha observação, porque faz parte da nossa conjuntura a gente se reforçar. E vejam bem, eu disse, olha, você pega o inimigo e diz para ele, seus amigos já te entregaram, seus amigos já desistiram, seu movimento já foi para o brejo. Nós sofremos isso, os mais velhos que já, por exemplo, viveram nos anos 70, quando nós enfrentávamos a repressão policial, nós éramos presos e éramos torturados desse modo, exatamente desse modo, para nos destruir. Eles fazem isso agora com os meios de comunicação, a desinformação, a notícia falsa para nos dividir, nos chocar, até a gente se recuperar, eles já avançaram. É isso que eles estão fazendo a todo momento. Nós temos que reagir como abelhas, nós temos que nos organizar, nos manter organizados e informados reciprocamente, duvidar deles a todo momento. Quando você lê, quando você ouve, e você tem que ouvir o que eles dizem, você preste muita atenção no que eles estão dizendo. Tinha um compositor que uma vez disse uma frase muito interessante: eu não assisto o Jornal Nacional para saber o que está acontecendo. Eu assisto o Jornal Nacional para saber o que eles querem que eu pense que está acontecendo. Eu tenho que saber onde é que eles querem chegar com a gente, para saber o quanto eles estão mentindo e qual é a mentira e como eu tenho que reagir. Faz uns 15 dias, mais ou menos, nós tivemos um desses episódios que ataca muito de perto os servidores públicos e os serviços públicos. Faz uns 15 dias, mais ou menos, se divulgou no Brasil que uma coisa
uma coisa fantasma que foi inventada pela ultradireita nos anos, logo depois da guerra, chamado Banco Mundial, uma criação dos países dominantes para esculhambar a vida dos países dominados, que é disso que se trata, não é? O Banco Mundial recomenda receita remédio amargo, só uma manchete de um desses jornais, receita remédio amargo para o Brasil sair da crise. Primeira coisa que você deve dizer é o seguinte: não é remédio amargo, é veneno adocicado. Muda o sentido da palavra, é veneno adocicado. Não é remédio amargo. E para o Brasil sair da crise, não, que Brasil? É o Brasil deles, quer dizer, o Brasil do lucro, não o Brasil da nossa vida. O remédio amargo que o Banco Mundial quer receitar. E aí vem a história, o Banco Mundial está escrevendo com uma boa vontade, precisa fazer um ajuste justo, porque só assim nós vamos resolver os problemas do Brasil, etc. A gente precisa entender de onde sai essa conversa mole toda e por que ela é publicada, por que ela aparece, né? Neste momento, desse modo. Esse relatório, na verdade, não foi uma iniciativa do tal do Banco Mundial, foi uma agência multilateral internacional criada lá nos anos 45 pelos americanos e pelos ingleses. Não foi uma iniciativa deles, foi uma encomenda do governo brasileiro. Para piorar, hein, foi uma encomenda do Joaquim Levy, aquele antigo ministro, né? Porque ele estava querendo que o Banco Mundial dissesse o que ele queria dizer, só que ele não queria dizer dentro do governo, queria que dissesse do lado de fora para ele utilizar dentro do governo para vir com a história do remédio amargo, porque era o remédio amargo que ele queria empurrar na garganta da gente. E remédio amargo era isso? Uma encomenda. O governo Temer aproveitou, a encomenda recomendava coisas que ele já estava implantando e falou: agora nós vamos pegar esse relatório e botar para quebrar. Qual era a recomendação que o Banco Mundial faz? Olha, o Brasil tem que gastar menos com serviço público. Educação universitária, o Brasil não precisa disso. Quem pode pagar, que pague. Educação superior não é uma necessidade social, é um investimento do indivíduo para ele crescer. Então ele que pague, quem puder pagar, paga, quem não quiser, não pague. Não é necessário para o desenvolvimento do país, porque o Banco Mundial está pouco se importando com o desenvolvimento do país. Mas diz mais, e coisas piores. No começo do documento, o Banco Mundial diz: como é que a gente resolve um problema de políticas públicas, dificuldade de financiamento dos serviços e não sei o que, tudo aquilo que é o drama do Brasil? Você tem duas coisas a considerar quando pensa, né, nas políticas públicas, de educação, de saúde, de previdência e assim por diante. Primeiro, elas custam dinheiro, claro que custam. Não custa dinheiro da escola, custa dinheiro depois de saúde, custa dinheiro tudo isso, claro. Então, isso de algum modo tem que ser pago. Como é que isso é pago? O imposto. O imposto é a grana que o governo regola. Não é isso? O Banco Mundial podia, por exemplo, tocar nesse assunto. Como é que a gente muda as políticas através do recolhimento da grana, né? Só que o Banco Mundial não fala nisso, porque isso é assunto sobre o qual não se deve falar em casa de enforcado. Em casa de enforcado não se fala de forca, né? Ora, o Banco Mundial, como órgão dos ricos, vai dizer: não vamos falar sobre imposto, porque imposto significa mudar a regra dos impostos no Brasil, que é quem paga é trouxa e pobre. Rico não paga. No Brasil, quem paga é pobre ou trouxa. O rico não paga. O imposto de renda, quem paga, são as camadas mais baixas. O imposto de renda no Brasil não existe. Em 1995, Fernando Henrique baixou uma lei que nós não revogamos, não é? Que dizia que lucro e rendimento de capital, quer dizer, tudo que se ganha como lucro, não paga imposto. Quem paga imposto é só salário. E mesmo o salário pagam mais o salário baixo que os salários altos. O imposto é isso. O Banco Mundial fala nisso? Não, porque isso não se deve falar. Isso deixa que o Congresso trata, etc. O Congresso trata. Sabemos como trata. Nunca vai fazer essa reforma. Alguém no Brasil fala de direito sobre herança, não fala de meritocracia, não? Já viram isso? Meritocracia. Cada um tem que subir pelo seu esforço, assim que a sociedade progride. Uai! O que é herança no mundo, gente? Todo um país desenvolvido no mundo tem um imposto sobre herança alto. No Brasil é de 4%, na Alemanha é de 40%, nos Estados Unidos, o imposto baixo, é 35%.
sobre herança. Então, o que significa? Significa um estímulo a criar herdeiro vagal, herdeiro que não se mexe, que já vai herdar mesmo os ricos que eram assim por diante. Isto é um exemplo do que nós temos como pela frente, como política de retrocesso, de destruição. Se vocês lerem o que está no Banco Mundial, no relatório do Banco Mundial, vocês encontram um pouco o que é o programa do governo Temer, que é o programa do Fernando Henrique e o programa do Collor, só que agora muito mais avançado para ser feito em prazo muito curto. Temer está fazendo agora o que não conseguiram terminar com o Fernando Henrique, com o governo Fernando Henrique Cardoso, que começou todas essas reformas destrutivas. Ele está fazendo agora isso em velocidade mais alta e de maneira mais radical. Eu só vou terminar, só tenho agora alguns segundos para terminar. Vou terminar, eu escrevi uma coisa sobre isso, alguns amigos já escreveram. A Fundação Perseu Abramo publicou uma análise desse documento, justamente porque acreditava que ele sintetizava um modelo do ataque que estão fazendo contra as políticas públicas, políticas sociais que existem no Brasil. E vocês podem ler esse documento, ele está disponível na internet, é uma análise que foi feita pela Fundação Perseu Abramo, desculpe. É um documento escrito pelo Márcio Poche, Zé Carlos de Assis, Luiz Gonzaga Veloso, eu escrevi um artigo lá também, está disponível em vários sites, inclusive o primeiro que publicou foi o site da Carta Capital. É uma análise desse documento. Eu vou terminar agora, não tenho mais tempo, né? Mas a gente precisa analisar isso aí para saber como é que a gente resiste a essa tática do choque, destruição e de aniquilação que estão tentando fazer com a gente. É a destruição, inclusive, do setor público e daquilo que resta do aparato público no país. Se vocês verem lá como é que eles acham que tem que controlar, por exemplo, a contratação de servidores públicos, o pagamento, a aposentadoria, a forma pela qual eles têm que ser administrados no dia a dia, é um horror de casa de torturas. Então é bom a gente prestar atenção nisso aí, porque é o roteiro que eles estão seguindo. Termino por aqui, agradeço muito a atenção de vocês e o convite que me fizeram.